E nós vamos trabalhando enquanto os colegas chegam. No momento, concedo a palavra para a sua exposição o senhor José Moisés Machado da Silva, superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Vossa Excelência ou Vossa Senhoria dispõe de até 20 minutos. Claro que não precisa usar tudo, só se for preciso. Tá? Deputado, deu um pequeno problema no pendrive lá, tu vai tentar de novo. Na gravação. Vai falando. Mas eu vou escurecer aqui, né, Ana? Peço colaborações. Bom, boa tarde, deputado. Obrigado pelo convite de participar. Senhores, boa tarde. Vou fazer uma apresentação muito rápida, apenas dos indicadores da CELPA, de modo geral. Cabe esclarecer inicialmente que a ANEEL ela faz o acompanhamento de indicadores e faz fiscalização da área de atuação como um todo da empresa. Então, os indicadores que nós vamos mostrar aqui são relacionados à CELPA como um todo, envolvendo todas as regiões e a capital. Não estamos destacando aqui nenhum indicador para uma região específica. Claro que a CELPA, na sequência, considerando o foco da apresentação, deverá fazer suas considerações sobre as questões locais. Bom, a apresentação já está, obrigado. Por favor. Bom, eu coloquei um pouquinho no começo a questão como é que é o sistema de transmissão para atender a região do Pará. A gente tem o sistema de 500 kV de Tucuruí. Obrigado. Acho que vai ser melhor. Bom, aqui tem o sistema de transmissão que atende o Pará, vem em Tucuruí até Belém, Tucuruí até Marabá, e dali saem redes de 230 kV para atender várias regiões. E está em construção a linha de Tucuruí até Manaus, né, que vai atender a região ali de Xingu, atravessar o Rio Amazonas, e essa é uma região que tem atendimento via sistema de transmissão de rede básica. Também o que a gente chama lá de tramo oeste do Pará, que vai Altamira, Rurópolis, até Curuaúna, né? O que nós não temos ainda, e tem o sistema que vai até Carajás, e integradora. O que nós não temos ainda é ali para Xinguara, que é que a gente vai na sequência mostrar a data que está prevista. Por favor. Então, o sistema de transmissão que atende o Pará, ele é planejado para atender o critério N-1. O que é critério N-1? Quando você tem a perda de um elemento da rede na interrupção de carga. Esse é o critério de planejamento, né? Então, a transmissão é planejada assim. Não está assim hoje no Pará o sistema que atende ao oeste do Pará. Aquele sistema é circuito único, desligou, tem interrupção de carga. Fora isso, o resto do estado do Pará, onde tem rede básica de transmissão, essa rede básica atende o critério N-1. Então, os principais pontos de atendimento são subestações de Vila do Conde, Guamá, Utinga, Santa Maria, tem outros, mas esses são os maiores. Por favor. Ao interior do estado tem Tucuruí, Marabá, Carajás, Altamira, Transamazônica, Rurópolis, Itaituba e Tapajós. São as principais subestações que atendem o interior do estado. Por favor. O que tem de sistema de transmissão previsto para entrar? Tem a linha de Itacaiúnas, Carajás, que está prevista agora para junho. A subestação de Carajás, a linha de transmissão integradora até Xinguara, essa era prevista para dezembro, está atrasada, vai entrar agora em junho, agora em maio, final de maio. A subestação de Xinguara, final de maio, e uma evolução da subestação de Miramar, que é para dezembro de 2013. Isso é basicamente o que está previsto de sistema de transmissão para a região do Pará. Por favor. Bom, quais são os principais desligamentos que houveram no Pará por problemas na transmissão? Acho que é importante colocar isso para a gente separar o problema entre transmissão e distribuição. Por favor. Então, a gente observa que desde 2007, número de ocorrências, 2007 houve uma quantidade muito grande de ocorrências. Está aí em azul, azul e verde, tudo que tem corte de carga, sendo que o verde é quando o corte de carga é significativo, mais de 100 megawatts. O azul é corte de carga muito pequeno, poucos megawatts. Então,
A gente vê que lá em 2007 teve bastante desligamento por causa da região oeste do Pará, que teve muitos problemas. Isso melhorou ao longo do tempo. E a gente, em 2012, teve 5 desligamentos apenas no Pará por questões de transmissão de energia elétrica. Dessas, são 2, não teve, aqui que está em vermelho, 2 não houve nenhuma interrupção de carga, foi simplesmente desligamento de rede. 5 houve desligamento. Dessas 5, apenas uma teve uma interrupção significativa acima de 100 megawatts. Em 2013, nós já tivemos 2 com interrupção de carga, mas pequena interrupção de carga. Por favor. Bom, um breve histórico aí da CELPA, mas eu acho que eles vão falar isso com muito mais detalhes. É aquela privatizada de 98, passou a ser do grupo Rede Energia. Ela tem 1.800.000 unidades consumidoras, mais de 7,7 milhões de habitantes na região de atendimento da CELPA. Se algum dado estiver errado, vocês me corrigem. Está desatualizado ou não? Então, o Bressan está dizendo que está desatualizado. Área de concessão de 1.240.000 km², 143 municípios. Por favor. Então, em fevereiro de 2012, houve o plano de recuperação judicial. Né? Houve o plano de recuperação judicial que foi pedido pela CELPA em função de suas dificuldades econômicas, e o objetivo era tentar superar a crise econômica e financeira da empresa. Em abril de 2012, a ANEEL fez um termo de intimação às áreas de fiscalização da ANEEL, as 3 áreas, em função do elevado endividamento e a necessidade de aporte de recursos e falhas também no serviço técnico. Mas o fundamental foi o problema econômico e financeiro da empresa. Em outubro de 2012, a ANEEL autorizou previamente a transferência do controle para a Equatorial, que se passou a assumir lá em 1º de novembro, não é isso? Em 1º de novembro, passou o controle da Rede Energia para a Equatorial. Então, agora só os indicadores lá da CELPA. A gente observa que essas barras é o que foi apurado. E essa linha, que eu acho que é verde, é o limite. Então, observa que desde 2006, que se viola o DEC-FEC. O DEC, para quem não sabe, é quanto tempo se leva para recuperar, é a duração equivalente. É quanto tempo se demora para recuperar um elemento desligado. Isso é um valor médio para os consumidores. O DEC é médio, o FEC é médio. Então, observa que o tempo de recuperação de rede é muito maior que o regulado. Começou em 2006 superando um pouco. Em 2012, esse nível absurdo de estar muito, mas muito acima. Muito acima do limite regulatório este, e aqui está a barra, é muito acima do limite. O FEC, que é a frequência com que se desliga, quantos desligamentos tem, também está acima do valor regulado bastante. A gente, em geral, costuma dizer que FEC está associado mais a investimento e DEC está associado mais à estrutura da empresa para atender ocorrências, situação da manutenção, equipes para atender as emergências, etc. Claro que as coisas são tão dissociadas assim, mas, a grosso modo, FEC é mais ligado a investimento e DEC é mais ligado à manutenção, operação e atendimento às questões. Próximo. Por conta em partir de 2010, a gente parou de simplesmente fiscalizar DEC, FEC e multar. Houve uma mudança na regulamentação e o que tiver de desligamento acima do limite regulatório passa a ser compensado diretamente ao consumidor. Então, em 2010, a CELPA compensou aos consumidores 82 milhões, 2011, 88 milhões aproximadamente, 2012, 69 milhões. Então, observa que isso é um valor bastante alto, bastante expressivo, muito acima do que a gente costumava aplicar de multa. E reflete a situação da empresa, perdendo aí da ordem de 80 milhões mensais por falta de atender adequadamente os seus consumidores. Por favor. Aqui as multas aplicadas de 2007 a 2013 pela ANEEL, até o momento, as multas já estão no montante aí de aproximadamente 100 milhões de multas aplicadas. Próximo. Reclamações dos consumidores, a gente observa que a partir de 2007 houve uma elevação, chegou a 2008 um número de reclamações muito grande e caiu um pouco em 2012, que a CELPA pode explicar, mas eu atribuo talvez a melhora um pouco no atendimento à região de Belém, não ao interior do estado. Próximo. Campeões de reclamação, aqui foi problemas de leitura. Em segundo lugar aqui, a qualidade no atendimento.
e, em terceiro lugar, a interrupção do fornecimento. Esses são os 3 que mais têm reclamações na ouvidoria da ANEEL. A ouvidoria da ANEEL é um número muito pequeno das reclamações, porque as reclamações são feitas na empresa, na nossa agência estadual, lá, Arcom, e depois na ANEEL. Então, só vem para a ANEEL aqueles casos que passaram por essas e não foram resolvidas. Então, a quantidade de reclamações na ANEEL não é grande, mas é significativo, é uma amostra significativa de o que mais incomoda a população do Estado. Próximo. Aqui, como a CELPA se coloca em relação a reclamações. Esse número aqui, a CELPA é o 4º colocado, é o 4º pior desempenho do Brasil, número de reclamações que são procedentes, que o reclamante tinha razão para cada 10 mil unidades consumidoras. Então, esse é o número, ela é a 4ª colocada. Mas, se você for ver aqui, no número de procedência das reclamações em geral, ela é a 2ª colocada, só atrás da CELP. Então, a CELP estava numa situação bastante ruim na visão também da população e nas reclamações. Próximo. Bom, o que eu tinha de slides é isso. Eu tenho aqui, eu ia falar um pouco de investimento, mas eu acho que a própria CELP deve apresentar a curva de investimento. Então, a gente percebe claramente que não é sem motivo que a CELPA entrou em recuperação judicial, que a ANEEL fez termo de intimação e que mudou o controlador. Ela estava numa situação bastante crítica, tanto na parte econômico-financeira quanto no serviço técnico. Então, é isso que eu tinha a dizer, deputado, e estou à disposição para as perguntas. Quero agradecer ao senhor Moisés Machado da Silva pelos esclarecimentos. E convidar agora o doutor Sérvio Túlio dos Santos, que é diretor de distribuição da Centrais Elétrica do Pará, a CELP. Você tem alguma apresentação de lá? Fique à vontade lá. Deu problema?